Estou aqui na República Tcheca, no centro velho da cidade de Praga. A República Tcheca é a terra de Johan Hus, um dos príncipes e arautos da Reforma Protestante. E exatamente aqui no lugar onde eu estou, é o centro velho da cidade, está uma estátua enorme erigida em homenagem a esse grande reformador. E é sobre ele que eu quero falar a você. E neste encontro eu vou falar a primeira parte da sua vida. O Evangelho fora implantado na Boêmia, hoje República Tcheca, já no século IX. O culto público era celebrado na língua do povo, mas à medida que aumentava o poderio do Papa, a palavra de Deus se obscurecia. Gregório VII, que tomara a si o abater o orgulho dos reis, tinha intenções de escravizar o povo e para isto expediu uma bula proibindo o culto público que esse fosse feito na língua do povo. O Papa declarava ser agradável ao Onipotente que o seu culto fosse celebrado em língua desconhecida e que muitos males e heresias haviam surgido em razão da não observância dessa regra. Assim, Roma esperava que a luz da palavra de Deus se extinguisse e o povo fosse encerrado em trevas. Muitos dos valdenses e albingenses, pela perseguição, expulsos de seus lares na França e na Itália, vieram para a Boêmia. Estes condenavam abertamente a corrupção na igreja e iniciou-se a perseguição contra os discípulos do Evangelho. Um destes discípulos declarou ao morrer: "A fúria dos inimigos da verdade agora prevalece contra nós. Mas não será para sempre. Levantar-se-á um dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer." Este que se levantaria muito tempo antes de Lutero era Johan Hus. Hus ficou conhecido também como o Ganso, pois na sua língua materna Hus quer dizer ganso. Johan Hus nasceu em 1373 de uma família camponesa que vivia na pequena aldeia de Hřenec. Cedo ficou órfão de pai. Ingressou na Universidade de Praga, mais ou menos quando tinha uns 17 anos de idade. A partir de então, toda a sua vida transcorreu na capital de seu país. Em 1402, ele foi nomeado reitor e pregador da Capela de Belém. Ali ele pregou com dedicação a reforma que tantos outros tchecos propugnaram desde os tempos de Carlos IV. Sua eloquência e fervor eram tamanhos que aquela capela em pouco tempo se transformou no centro do movimento reformador. Venceslau e sua esposa Sofia, que reinavam na Boêmia, o escolheram por seu confessor e lhe davam também o seu apoio. Alguns dos membros mais destacados da hierarquia começaram a encará-lo com receio, mas boa parte do povo e da nobreza parecia segui-lo e o apoio dos reis ainda era o suficiente e o importante para que os prelados não se atrevessem a tomar medidas contra o pregador entusiasmado. No mesmo ano que passou a ocupar o púlpito da Capela de Belém, Hus foi feito reitor da universidade, de modo que se encontrava em ótima posição para impulsionar a reforma, ao mesmo tempo que pregava contra os abusos que a igreja estava fazendo. Hus continuava sustentando as doutrinas geralmente aceitas e nem mesmo seus piores inimigos adversários se atreviam a censurar sua vida ou sua ortodoxia. Johan Hus era uma pessoa muito gentil e gozava do apoio popular. O conflito surgiu nos círculos universitários. Pouco antes
tinha começado a chegar a Praga as obras de Wycliffe. Um discípulo de John Huss, chamado Jerônimo de Praga, passou algum tempo na Inglaterra e trouxe consigo algumas das obras mais radicais da reforma inglesa. Sem demora, diversos integrantes da hierarquia, que eram alvos dos ataques de Huss e de seus seguidores, os quais viam nos ensinos de Wycliffe uma ameaça séria à sua posição, se reuniram ao grupo dos alemães. Era a época em que, em resultado do concílio de Pisa, havia 3 papas. Venceslau apoiava João XXIII, o papa pisano, enquanto o arcebispo de Praga e os alemães da universidade apoiavam Gregório VII. Mais tarde, o arcebispo se submeteu à vontade do rei e reconheceu o papa pisano, mas este se vingou do seu solicitando do papa que proibisse a posse das obras de Wycliffe. O papa concordou e proibiu também as pregações fora das catedrais, dos mosteiros ou das igrejas paroquiais. Como o púlpito de Huss na capela de Belém não se enquadrava nessas determinações, o golpe estava claramente dirigido contra ele. A Universidade de Praga protestou, mas Huss tinha agora de fazer a difícil escolha entre desobedecer o Papa ou deixar de pregar. Esta é a Capela de Belém, aqui no centro velho de Praga, onde John Huss, esse grande reformador, se tornou famoso e pregou seus grandes sermões. Foi aqui também que ele desobedeceu a ordem do Papa e ele continuou pregando. Foi aqui que ele conheceu o que se tornou seu grande amigo Jerônimo de Praga, que trouxe para ele um material de Wycliffe, da Inglaterra. Na verdade, este é um lugar assim onde Deus falou poderosamente através de John Huss. Mas apesar de tudo isso, John Huss continuou pregando na igreja de Belém, em Praga, e participando normalmente da vida eclesiástica, pois contava com o apoio dos reis e de boa parte do país. Dessa maneira, Huss chegou a um dos pontos mais revolucionários da sua doutrina, ao afirmar: um papa indigno que se opõe ao bem-estar da igreja não deve ser obedecido. Eu disse a princípio que Huss significa ganso, era o seu apelido, e o apelido lhe coube bem. Os gansos voam longe e alto, longe especialmente em suas viagens migratórias. John Huss voou longe e alto. Saiu de uma igreja cheia de erros para pregar o puro evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que ensina que a salvação foi comprada com o sangue do Cordeiro, sangue de Cristo, e não vendida pelos homens. Evangelho que também ensina que a justiça é pela fé no sangue do Cordeiro, e não nas obras humanas. Um final terrível para Huss estava assim prestes a acontecer. A igreja ofendida estava prestes a destruir o voo do ganso, e muito mais do que isto, destruir o próprio ganso.